tua palavra diz que o Senhor é incomparável. O Senhor é majestoso. O Senhor que soprou sobre nós o teu Espírito que sonda os corações, que traz entendimento, que traz para nós toda sorte de bênçãos. Meu Deus, que hoje seja mais uma noite, mais um momento de doçuras na tua presença. Que seja um momento que o povo de Deus venha experimentar como bom é estar em tua presença. Quão bom é estar em tua paz. Que nada venha atrapalhar, meu Deus, o entendimento do teu povo. Santo Espírito de Deus, tem liberdade neste lugar. Santo Espírito de Deus, tem liberdade de tratar das coisas mais profundas e ocultas que estão no nosso coração, que nem sabemos. Que a tua palavra seja um bálsamo, que a sua palavra seja um farol, seja um caminho que nos leva a viver a grandiosidade da presença do Senhor. Seja um momento de cura, restauração, salvação, mudança de vida na tua presença. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus e vamos aplaudi-lo com bastante fé e alegria para a glória de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Boa noite, igreja do Senhor, que é verdade. Bom estar na presença do Senhor, bom estar na casa do Pai. Amém? Tenha certeza de que Deus vai falar ao nosso coração de maneira extraordinária. Glória a Deus. Amém? Então vamos para Jeremias capítulo 1. Vamos lá? Continuar essa campanha maravilhosa das doçuras de Deus. Você vai receber o meu também. E vai ser bênção para a tua vida. Jeremias capítulo 1. Vamos lá? Meio da Bíblia é Salmos. Vamos lá? Meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias capítulo 1. E uma das doçuras de Deus na nossa vida quando somos fiéis, tá? Nós temos que ser fiéis a Deus. Temos que ser bons ouvintes e praticantes da palavra. E aqui em Jeremias capítulo 1, e uma dessas doçuras que nós vamos ver hoje vem da sensação de ser livre. Irmão, não tem coisa melhor do que você se sentir livre. Porque nada te prende, nada te acusa. Você consegue caminhar com tranquilidade, nada te oprime. E essa liberdade, irmãos, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Essa liberdade trouxe para nós a graça de Deus. Eu sempre falo que o que é a graça de Deus? A graça de Deus é aquele mega favor que a gente não merece, mas que a gente precisa. E pelo amor de Deus, Ele nos dá de graça. Amém? De graça entre aspas, o sangue de Cristo que nos comprou, nos traz essa liberdade, essa preciosa graça. E hoje eu vou falar sobre liberdade. O povo de Israel foi o primeiro povo a experimentar a liberdade, só que não deu valor. E viviam sendo presos, perseguidos, açoitados. A Bíblia diz lá em Juízes capítulo 6, você pode ler em casa depois, os midianitas atacavam com tanta violência o povo de Deus. Eles cavavam buracos, cavernas, para poder se esconder. Eles levavam toda a novidade da terra. Imagina viver uma vida de plantar e não poder comer, de se esconder, de ter medo. Então Deus enviou ali Gideão para livrá-los. Pastora, mas e hoje? Quando estamos vivendo em prisões? Existem prisões físicas, existem prisões espirituais e existem prisões que a própria pessoa se coloca. Quando ela não se perdoa, quando ela decide traçar outros caminhos, tomar outras decisões. Então nós vamos falar aqui um pouquinho hoje dessa liberdade. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Vamos lá, igreja de Deus. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para ti. O que está escrito na sua Bíblia? Te livrar. Amém? Jeremias 1:8 que diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então aqui Jeremias está nos mostrando que em nenhum momento da nossa vida, quando nós realmente servimos e buscamos a Deus,
nós estamos só. Você percebe que Deus diz que não temos diante deles quem? Qual é o nosso inimigo hoje? Qual é o inimigo das almas? É Satanás e seus demônios, que coloca as pessoas em prisão. Satanás vem para roubar, matar e vem para destruir. Primeira coisa que ele rouba do cristão: alegria. Segundo, ele quer matar a fé das pessoas. E até Satanás ele sabe que quando você assumir o seu lugar, assumir a palavra de Deus na sua vida, nem ele pode te impedir, porque ele já é derrotado. Só que às vezes a pessoa está tão aprisionada na mente dela que ela acha que ela não tem direito de ser feliz na vida. Às vezes ela vive debaixo de maldições. Eu sempre falo que ao longo da vida a gente conhece tanta pessoa que tinha tudo para ser feliz. Às vezes tem uma casa boa, um trabalho bom, uma família boa, mas a pessoa não consegue ser feliz. Por quê? Porque tem algo, cadeias interiores, que Satanás está tendo acesso para poder prender ela naquele lamaçal da tristeza, do pensamento negativo. Então o Senhor está mostrando que você não deve temer diante deles. Por quê? Porque qualquer situação que se levantar contra você, Deus está dizendo que eu sou contigo para te livrar. Não há um problema que Deus não possa resolver. Não há uma obra que Ele não consiga realizar. Eu lembro quando eu era adolescente, há muito tempo, a gente não tem muito entendimento, né? É namoradinho, essas coisas. Eu lembro que um rapazinho, ele falou o seguinte para mim, né? Naquele namorinho de adolescente. Ele falou assim: olha, você não vai ser, se você não ficar comigo, você não vai ser feliz com ninguém. Na época, irmãos, eu não levei em consideração porque eu não tinha entendimento. Estava começando a caminhada com Jesus, de ir para a igreja, de conhecer a transição, né, de religião, aquela coisa toda. Não dei muita bola, né? Não levei muito em consideração. E aí foi passando o tempo, a minha vida amorosa só. Conheci pessoas legais. Dava 2, 3 meses, não dava certo. Aí eu começava a lembrar: o que será que eu tenho feito? Aí eu começava a me castigar. O problema está com quem? Se eu não dou certo com ninguém, o problema está comigo. Aí eu comecei a ter aquela mente fechada. Vinha pessoas boas, não dava certo, né? Tinha tudo para dar certo, não dava. Eu ficava: gente, o que era? Até que quando eu entendi a palavra de Deus realmente, eu fui orar a Deus. E o Espírito Santo já tinha mais liberdade. O Espírito Santo me fez lembrar dele, né? Hoje está casado, tem família e tudo. Eu falei assim: mas por que isso me levou lá atrás para me lembrar de um namorinho de praticamente de infância, uma coisa de adolescente sem importância, que nem teve nem começo nem fim, foi uma coisa meio estranha, né? Não cheguei a nem namorar, de vias de fato mesmo. E Deus, Ele falou comigo palavras do passado. Fiquei martelando aqui na cabeça. Eu falei: Senhor, não estou entendendo, né? Não estou entendendo. O Senhor fala comigo. Quando eu falei: fala comigo, o Espírito Santo abriu o entendimento. Me fez lembrar no lugar exato que ele estava, o que ele realmente falou. E ele falou isso para minha mãe também. E aí minha mãe veio e falou comigo: Daiane, você lembra de fulano de tal? Lembra que ele teve coragem de falar isso comigo? Eu falei: mãe, ele falou isso comigo também. O que eu fiz? Na mesma hora, meu Deus, eu abençoo o fulano de tal. Eu repreendo qualquer laço de maldição, repreendo qualquer coisa contrária, qualquer tipo de amarração. Eu não tinha entendimento, ele também não, e Satanás se aproveitou disso. Dali para frente, minha vida amorosa começou a desenrolar. Mas era um negócio tenebroso, que até suicídio eu tentei cometer, no meio de um dos relacionamentos que eu tinha. Então, assim, era uma vida conturbada. Mas eu não entendia por quê. Tinha tudo para dar certo e não dava. E quem sofria nas situações era eu. E aí eu fui entender o quê? Que uma palavra rouba aos olhos humanos. Não pôs criança. Mas aquilo acabou ficando. E nisso que ficou, sem eu perceber, o que aconteceu? Satanás usou como ponte para poder amarrar uma parte da minha vida. Eu estou falando o que aconteceu no lado amoroso, mas isso serve em qualquer campo da nossa vida. Pode ser no campo de trabalho. Às vezes a pessoa se destaca no ambiente de trabalho, começa a se levantar inveja dentro. É um bem que a pessoa conquista. Às vezes um familiar que não é liberto, irmãos. Familiar que não é liberto, o que acontece?
vai lá, nossa, você viu lá, né? Fulaninho nem respeitou a família, está se destacando, está morando longe, comprou casa, comprou carro, isso aqui. Às vezes o familiar não é liberto. Nem é que faz por maldade. Mas Satanás se aproveita às vezes que uma pessoa não é liberta para poder entrar no campo do trabalho, dentro da igreja. Às vezes é o obreiro que se destaca mais, né? Aquela pessoa que se destaca no grupo de louvor. Tem toda uma situação. Então, seja qual for o problema, seja de ordem financeira, de ordem sentimental, né? Seja no campo da saúde, seja que ordem for, o que ele está dizendo no verso 8? Não temas diante deles. Seja o que for que se levantar contra você, seja qual for a situação que você está passando, o Espírito Santo aqui está nos mostrando que existe alguém que é maior, que tem poder para te livrar. E aí, quando você entende isso, Deus começa a te livrar. A Bíblia diz lá em Samuel que ele perfeitamente desembaraça, tira os nós dos nossos caminhos. A gente começa a viver doçuras na vida. Doçuras, a sensação de coisa doce na boca é boa, não é? Aquela sensação de você estar comendo algo bom, algo gostoso. A sensação de servir a Deus em liberdade é melhor. Infinitamente melhor. Porque você vai vendo que a vida não é só bater cabeça, irmãos. A vida não é só perdas. A vida também tem ganhos. Tem coisas boas. Amém? E aí a gente vai pular aqui para o versículo 12 que nós falamos um pouquinho no domingo passado. Vamos lá? Versículo 12 que diz: E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a... Deus está falando o quê? Vamos parafrasear aqui? Deus está falando: abre o teu olho. Começa a perceber que eu tenho poder para fazer cumprir aquilo que eu te prometo, para te livrar, seja qual for a situação. Irmãos, todo tipo de livramento. Aí começa a puxar aí na sua memória. Vamos botar a cabeça para trabalhar agora. Quantas vezes Deus não te livrou? Acidente, em doenças, em coisas que você descobriu que fizeram contra você, fofoca, palavra contrária. Aí você vai olhando e você começa a perceber que Deus sempre esteve ali. Sabe qual é o problema do ser humano? Eu vou falar um pouquinho de Elias, né? Não precisa abrir, que hoje não vamos abrir, mas só vou falar um pouquinho de Elias. Quem foi Elias? Elias foi um tremendo homem de Deus. Por cada palavra dele, irmãos, ficou 3 anos e meio sem cair uma gota de orvalho na terra. Nem um sereninho para contar a história. Por cada palavra daquele homem que servia fielmente a Deus. A Bíblia diz que esse homem inicialmente matou 400 profetas de Baal. Depois lá no Monte Carmelo foi mais 450. É um homem que orou e desceu fogo do céu. Imagina que homem extraordinário, que fez multiplicar, né, ali o pão ali da viúva, o azeite, foi multiplicando a comida na casa daquela viúva ali de Sarepta. E aquele homem, de repente, por causa de uma ameaça que Jezabel fez: se amanhã nessa hora eu não acabar com a tua vida, eu mudo meu nome em outras palavras. E o que ele fez? Temeu, pediu até a morte. Às vezes acontece, irmão, no meio de uma caminhada a gente luta, se cansa. Só que o que o Elias pensou? Que Deus já não estava ali mais. Poxa, será que Deus que respondeu o fogo do céu podia tacar um raio lá na Jezabel e matar ela, se ela se levantasse contra ele? Só que a mente parou de trabalhar. E é o que acontece com muito filho de Deus. Já viveu grandes bênçãos na presença do Senhor, mas num pequeno momento de dificuldade esquece quem é o Senhor. Aí está o nosso Deus. Aqui a gente para de servir a Deus fielmente. Deus, ele diz: não temos diante deles que eu sou fiel para te livrar. Eu sou o Senhor para te livrar. Porque eu velo sobre a minha palavra para fazer o quê? Para cumprir na sua vida. E ele cumpre. Só que às vezes a gente esquece. E aí Deus nos lembra, pode marcar aí para você ler depois, Isaías capítulo 43, versículo 26. Diz o quê? Procura me lembrar. Não que Deus se esqueceu, mas a gente esquece. Então, no ato de você lembrar a Deus, você automaticamente começa a lembrar. Ele diz: mostra a tua causa. O que você está pedindo? Qual é a tua razão?
eu vou te justificar. Aí Elias esqueceu de tudo isso, entrou numa depressão profunda, não queria comer, não queria beber, estava pedindo a morte, não sou melhor que os nossos pais, eu quero morrer. E aí ele dorme, Deus envia anjo, dá pão para ele, dá água para ele, está quentinho, dá água para ele. Elias recobra um pouco o ânimo e o anjo fala: ó, come e bebe, porque a caminhada é longa. A caminhada da nossa vida, irmãos, ela é longa. A caminhada da nossa vida, nós vamos encontrar tropeços, dificuldades, pessoas ao nosso favor, pessoas contra, vamos encontrar de tudo, irmãos. Não se espante com coisas que você vai encontrar na sua vida e nem fique surpreso com reações de pessoas, né? Você pensa que você já viu de tudo, você ainda vai ver mais coisa, mas só que Deus está ali. E aí o que aconteceu com Elias? Elias caminhou 40 dias e chegou no monte de Deus. Quando ele entrou dentro da caverna, passou um furacão, passou uma ventania, só que Deus não estava lá. A Bíblia diz que Deus falou com Elias através de uma brisa suave. Às vezes a gente olha no olho do furacão, vê tudo ali se estremecendo, saindo do lugar, mas quando a gente respira e deixa a calma e a paz entrar, a gente vê a resposta de Deus. E aí Deus fala: Elias, você está com medo de quê? Eu não sou contigo? Ah, Senhor, mas eu estou sozinho, porque eu sozinho para tudo. Eu tenho certeza que você já fez essa oração também, já? Ai, Senhor, eu nessa casa para tudo. É só eu orando, é só eu indo na igreja, é só eu crendo. E glória a Deus que ainda é só você. O que vai acontecer? Deus vai começar a te mostrar que você não é o único a passar situações. Deus falou ainda com Elias: olha, ainda existem aqueles que não se dobraram diante dos deuses. Ainda tem gente fiel. Ainda tem gente que você pode confiar, apesar das decepções que você passou na vida. Tem muita gente boa. Então você tem que orar e falar: ok, Senhor, eu quero conhecer gente boa. Eu quero conhecer pessoas que vão somar comigo, que vão me dar um conselho bom, que vão me levar para outro nível de pensamento, de entendimento. Você tem que pedir isso para Deus. E nisso você vai provando os livramentos. Jezabel matou Elias? Sim ou não? Não. Tocou nele? E olha que ele passou depois e ainda deu uma cartada para ela. Falou assim: olha, hoje ainda, não vai sobrar mais nada de você. Até os cachorros vão comer você. E foi o que aconteceu, só ficou os anéisinhos dela. A força do homem fala, Deus. A ameaça do homem não tem poder algum, a não ser que você não confie que Deus é poderoso para te livrar. Tem gente que para a vida porque está com medo de alguém. Tem gente que para a vida porque está com medo de alguma situação. Mas aqui Deus está dizendo: olha, e disse-me o Senhor, viste bem, ou seja, preste atenção, porque eu velo, ou seja, eu estou de olho, para que a minha palavra aconteça na sua vida. E a minha palavra, sobre a minha palavra para fazer o quê? Cumprir. Então, quando nós começamos a provar essa paz, a paz é um termômetro de que Deus está contigo, tá? Pastor, eu não andar agitado, não vai buscar mais a Deus. Porque quando você está no meio de uma tormenta, no meio do furacão, você sente aquela paz, é um indício de que Deus já está te ouvindo. Então comece a trabalhar para buscar essa paz. Amém? Como? Se enchendo mais da palavra, buscando mais a Deus. Né? Eu estava conversando com a irmã Ana um pouquinho antes de começar o culto. Eu estava falando com ela o seguinte: às vezes o que a gente precisa é só confessar, agora a gente já não. A gente precisa parar, irmãos, de ser medroso nas orações. Tem gente que ora a mesma coisa todo dia, parece que é uma reza, né, copiada. É a mesma coisa que você fala com Deus: Deus, mesmo que eu orei ontem, estou orando hoje, então não precisa nem repetir, porque aos ouvidos de Deus não é mais nada. Por quê? Porque a primeira oração que você fez, Ele já escutou. O que precisa agora? É você começar a crer aquilo que você já falou com Deus. Deus não é menino, Deus não é bobo. Mas às vezes você não está confiando. Você entende isso agora? E começar a confiar: Senhor, eu já orei, já determinei, mas agora eu quero viver isso que eu orei. Só voltou a chover quando? Quando Elias abriu a boca para chover. Corre, cara, que vai descer água. Vai para casa, que a chuva vai te pegar no meio do caminho. O que aconteceu?
Tinha indícios de chuva? Não. Era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma mãozinha fechada. Não era nada. Sinais aos nossos olhos, irmãos, podem não parecer nada, mas eles carregam um grande potencial do poder de Deus. Talvez aos olhos humanos sua oração é bomba, não vale nada. Uma mãozinha de um homem, pequenininho. Mas se elas vêm carregadas de fé, certeza nas coisas que se esperam, provando aquilo que você ainda não viu, mas vai ver, você crê que vai ver, as portas começam a se abrir. Aí você para de ter medo diante deles, porque você entende, não, meu Deus está comigo. Posso passar no meio do exército, 1000 cairão do lado, 10.000 me tirei, mas eu não serei atingido. Tempo de pandemia que passou, né? A igreja a gente passou um momento muito difícil tempo de pandemia. Mas eu sempre falava para os irmãos, dependendo se tiver culto ou não, vocês têm que declarar a palavra. Qual era a palavra? Praga alguma chegará na minha terra. Irmãos, a minha igreja está com 12 igrejas na época. 2 igrejas de cidades diferentes, bairros diferentes, perdão. E 98% da igreja era terceira idade. Então era um grupo de risco, vocês lembram? Na época do Covid, o grupo de risco era a terceira idade, pessoas com comorbidades. Nós, graças a Deus, ninguém se perdeu. Ninguém se desviou naquela época. Teve muita gente que aproveitou a pandemia para ser da igreja. Triste, tá? Aproveitou, não posso ir porque é risco, mas às vezes estava lá na fila de plano. É risco, mas às vezes estava na festa de aniversário. Mas para a igreja era risco. Graças a Deus, nenhum dos membros da igreja, das 2 igrejas, ninguém se perdeu. A gente dava assistência por telefone. Nenhum deles deixou de ser fiel a Deus nesse período. A doença chegou na casa de alguns, mas só passou. Igual o vento da morte lá no Egito, só passou. Mas quando viu o sangue do cordeiro na porta, passou direto. Irmãos, até dentro da minha casa aconteceu isso. A Covid chegou lá e olha, eu nem saí. Praticamente nem saí. Mas Deus livrou. Ninguém se perdeu. As minhas filhas eram pequenas na época. Eu tinha meus pais morando ali dentro na época. Do mesmo jeito que veio, foi. Não encontrou pouso. Então quero que você abra os seus olhos hoje. Para você experimentar essa doçura de livramento. A coisa mais gostosa é ver o amor de Deus agindo em nós. Amém? E aí o versículo 19, ele diz assim: e pelejarão contra ti. Ou seja, você acha que o diabo vai querer perder? Vai querer sair da sua casa? Igual aquele morador imóvel, sai. Ele vai fazer o que é preciso. Vai tentar te amarrar na tristeza, que você segure diante dele, através das enfermidades, de lutas familiares, de lutas financeiras, de lutas mentais, que Satanás gosta de mexer na mente das pessoas, colocar pensamento negativo, diminuir as pessoas, dizendo, você não presta para nada, não é ninguém, tudo que você põe a mão quebra, tudo que você põe a mão errado, ninguém nunca te procurou para nada, você é um rejeitado. Puta, muito besteira, mas você não vai temer diante deles. Ele é poderoso para te livrar. E tudo que você intentar fazer, debaixo da direção de Deus, você vai conseguir. Você determinar uma coisa na sua vida, não, eu vou chegar em tal lugar você vai chegar. Eu vou dar a volta por cima da minha vida, então você vai dar a volta por cima. Se você está solteiro, estou determinando o casamento, você vai casar em nome de Jesus. Vou ter o maior prazer de fazer seu casamento. Vai ser Deus. Tomei a decisão de me batizar, vou ter o maior prazer, eu, pastor Márcio, juntos batizar você. Vai ser Deus. Pastor, eu estou morando junto não sei quanto tempo. Na hora de acertar o casamento, vou ter o maior prazer de abençoar. Se eu não tiver, eu pastor Márcio, a obra vai ser feita. Amém? Pastor, eu quero sair do aluguel, não aguento mais isso. Faça o voto, para que você tenha a sua própria casa. Pastor, eu quero sair debaixo de tutela de patrão. Eu faço o voto, você abre o seu próprio negócio. Capacidade você tem. Só que às vezes Satanás fica enfiando que você não vai conseguir, que não vai ter cliente, que você vai passar vergonha.
Amarra isso, meu irmão. Não temerá diante deles. O versículo 19 diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Isso aqui não é o pastor que está falando. É o próprio Deus falando com você. Vão ter situações que vão tentar te esmagar, vão mexer com a tua fé, vão mexer com a sua estrutura emocional. Mas você não vai se curvar diante deles, não, porque eu estou aqui contigo. Pode até tentar, mas não vão conseguir. Já viu aquela canção? Não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus, não vai conseguir. Não vai conseguir, mas determinado. Começou a se levantar a peleja familiar, Satanás disse: não vai conseguir. Já amarra logo, meu irmão. Não dá raça para a cobra, não. Amém? Não dá raça para Satanás, não. Viu o pensamento? Sai da minha cabeça agora. Porque a minha mente, Romanos 12, versículo 2, diz o quê? Que a mente é transformada. Quando você renova o seu entendimento, o que vai acontecer? Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? E a vontade de Deus é boa, é doce. Como diz o meme, né? Doce, doce como o mel. Meu irmão, é até melhor. Você vai começar a viver doçuras na sua vida. Chega de viver tempo amargo, irmãos. Lança para trás a tristeza, lança para trás a derrota. E daqui para frente eu vou vencer. Nós temos aí, estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pastor, mas já passou, né, tanto tempo, né, já passou 8 meses e não aconteceu nada, e só falta 4, e já começou o agosto, então é 3 e pouquinho. Meu irmão, abre o teu olho. Um dia para Deus é como que? Meu anjo, um dia. Tempo de Deus, relógio de Deus é diferente. O homem determina a coisa, mas a resposta final é de quem? Do Senhor. Então Deus acalmou muito meu coração essa semana nessa palavra. O homem faz tudo, mas a resposta é de Deus. Pode tentar. Deus me deu essa palavra dessa semana, fiquei meditando nela. Eu fiquei aqui, no versículo 19. Pelejarão contra ti, pensamentos, sentimentos, tudo para amarrar, tudo para escravizar. Pelejarão contra ti. Deus está falando, vai acontecer. O que acontece, irmão? Deixa eu abrir um aspas aqui, um parênteses aqui. Às vezes, irmão, o cristão acha que vai vir para a igreja e não vai ter luta nenhuma. Ele vai ter luta aqui, dentro da igreja e fora da igreja também. Não se engane, não. Tem gente que fala, depois que eu fui para a igreja vai ser piorou. Não é que piorou, irmão. Só que Satanás está vendo o potencial que você tem para vencer. Ele quer que você volte. Pode para as garras dele, o domínio dele. Então a pessoa acha, toda a igreja acabou o problema. Não, os problemas vão vir. Independente se você está dentro da igreja ou fora dela, os problemas vão vir. Só que tem um diferencial para quem serve a Deus. Qual que é? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas com bom humor. Tem que ter bom humor. Com bom ânimo, com alegria na palavra. Você vai vencer, como Jesus venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu já venci. Se eu venci, você vence também. Se eu conseguir, você consegue também. Porque aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E obras o quê? Maiores fará. Nós temos condições de fazer obras maiores que Cristo. Não que a gente seja melhor do que Ele, mas porque Ele disse. Não porque eu sou melhor do que Jesus, está arrependido. Que Ele cresce e eu diminuo. Mas foi Ele que disse. Amém? Não é eu que estou dizendo. Foi Ele que disse. Se Ele olhou para mim, lá na cruz, mesmo sendo pobre, pecador, miserável e nu, e falou que eu vou conseguir fazer coisa melhor do que Ele, maior do que Ele, então eu tenho que começar a crer em Jesus. Começar a crer em Deus. Mais do que eu creio naquilo que Satanás quer me aprisionar. E Ele diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando é que eu vou provar esse livramento, pastora? Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade nunca vai te colocar em confusão, nunca vai te colocar em dúvida. A verdade de Deus nunca vai trazer um peso para você. Pelo contrário, você vai tomar decisões na sua vida que em outro tempo você nem tomava. A
confiança em Deus vai ser tão grande que você vai tomar uma atitude que todo mundo vai falar assim: fulano ficou doido. Não, fulano não pode ter feito isso, não, vai dar errado. Você vai dizer: não, já deu certo em nome de Jesus. E Deus é comigo para me livrar. Mas você tem que se tornar servo. Tem que se tornar dependente. Amém? Tem que assumir uma postura. Ou casa com Jesus ou desata de uma vez. Mas ficar toda vez assim: vai, não vai. Não gosto de ficar igual macaco de galho em galho. De galho quebra, esborracha no chão e tem prejuízo. Mas no dia que você assume a posição: eu vou andar com meu Deus. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Meu irmão, você vai ver coisas extraordinárias. Coisas prazerosas. E vai chegar no final da vida, ainda vai dizer: todo o tempo que eu estive com Cristo foi melhor do que o tempo que eu estive sem Ele. Para mim, eu estou vivendo agora, né? Comecei a de verdade me firmar na casa de Deus, estava com 18, mas antes eu já estava perambulando, né? Ia numa igreja, em outra, participava de uma coisinha ali, de uma coisinha ali, mas eu assumi mesmo aos 18 anos. À primeira vista, irmão, sumiu todo mundo. A galerinha que eu andava, sumiu todo mundo. Até parente se voltou contra mim. Quando eu entrei no Ministério da Graça, irmão, não tinha jovem lá não. O jovem era eu e o pastor. Meu pastor, ele tinha uns 4 ou 5 anos a mais do que eu. A gente era os únicos mais jovens da igreja. Não teve minha tia, né? E foi chegando outros. As crianças começaram a tomar forma de adolescente. Mas quando eu cheguei, só tinha terceira idade. E aí meus pais falavam: o que você está fazendo na igreja dos velhos? Né? Aí eu ria assim, mas aquilo já me incomodava. Eu falei assim: mas se fala do lugar que eu estou, que não falará de mim, né? Aí o Espírito Santo começou a trazer consciência. E aí, irmão, a liberdade vai deixando aqui as palavras para trás. Aí você começa a perceber que foi a melhor decisão da sua vida. A decisão mais acertada: andar com Cristo. E não voltar mais, não voltar. Não voltar a uma vida de escravidão, de tristeza, de depressão. Irmãos, a depressão, eu arrancava meus próprios cabelos por causa da depressão. O negócio era feio. Tentar cortar meus pulsos por causa de terceiros. Não dava valor à vida, né? Tentava viver uma vida louca. Quando eu entendi o sacrifício de Cristo, louca sou eu se não morrer por meu Deus. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Amém? A melhor decisão é andar com Jesus. Ficar em comunhão com Ele. Orar, depender. Senhor, não estou conseguindo isso, Senhor, me ajuda. Aí Deus vem, te ajuda. Tem coisas, irmãos, que, né, às vezes eu estou lá na minha casa, né, fazendo certas coisas, e as informações chegam por telefone, né? Aconteceu isso, meu Deus do céu. De longe não vou poder fazer nada. Aí eu falo com Deus: aí lavando a louça, fazendo qualquer outra coisa. Ou às vezes, só de bolsada lá na minha sacada, eu olho assim por dentro, e de lá eu vejo as montanhas debaixo do olho. Eu olho assim: Senhor, me ajuda nisso. Eu nem sei o que eu vou fazer. Nem sei se o Senhor está esperando que eu faça alguma coisa. Mas, Senhor, isso aqui eu não estou dando conta, não. O Senhor toma conta disso para mim? E entrega. Dá calma, irmãos. E depois vem a notícia: ó, resolveu, não precisa fazer mais nada, não. Glória a Deus. Um problema a menos. Então eu convido a você a fazer isso hoje. A entregar sua vida por completo no altar do Senhor. Aceitar Ele por completo. Se tem alguma amarra, deixa Ele desamarrar. Deixa Ele te soltar. Para você viver a liberdade que Cristo te deu. Amém? Você viver os melhores tempos da sua vida no agora. Deixa o passado, a tristeza para trás e comece novo, de novo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Ô, meu irmão. Ô, minha irmã. Esse é o momento agora em que você está em total comunhão comigo. Não há nada além do sangue de Jesus agora. Não há pensamentos, não há profundidades, não há sentimentos. Nada além, nada além. Vai dispersando agora tudo aquilo que não vem dele. Vai dispersando agora tudo que não vem dele na sua vida. Tristeza, derrota, preocupação.
esconde nada. O amigo conta coisas boas, coisas ruins, porque o amigo que é amigo tem intimidade. E o Senhor está te dizendo agora: eu quero que você prove as doçuras da minha palavra, da minha verdade que liberta na sua vida. Eu quero agora que você experimente a liberdade para a qual eu te libertei e te chamei. O povo de Israel experimentou liberdade no teu valor, mas nós não seremos desses que somos ingratos, não. Seremos desses livres que decidiram ficar ao lado de Jesus. As doçuras da sua palavra ao nosso paladar, as doçuras da sua palavra ao nosso coração, as doçuras do Senhor no nosso dia a dia, as doçuras do Senhor em cada testemunho que contamos
não só aqui neste lugar, mas que nos acompanha